Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui retomando a nossa leitura comentada do livro O Homem Integral, autoria da mentora Joana de Ângeles. Iniciamos hoje a leitura do terceiro capítulo e esse terceiro capítulo, o título dele é Em Busca da Realidade. Como todos os outros, o capítulo é longo, é dividido em várias seções, vários subcapítulos, e o primeiro subcapítulo deste terceiro capítulo, que é Em Busca da Realidade, vai ter a denominação de autodescobrimento. Então, eu convido vocês a fazer uma leitura com comentários e que possamos refletir sobre essa leitura hoje, agora nesse momento que temos disponibilizado para isso, e também durante a nossa semana, que a gente possa colocar, refletir sobre esses conhecimentos e aplicar na nossa própria vida, porque é só assim que nós vamos aprendendo e evoluindo. Essa é a proposta da série psicológica da mentora Joana de Ângeles. Bem, autodescobrimento. Auto de mim mesmo. Descobrimento, então descobrir a mim mesmo. Bom, quem foi que me cobriu, né? Essa pergunta. Quem foi que me cobriu para eu precisar me descobrir, né? Bom, quem me cobriu quem cobriu a nossa essência divina fomos nós mesmos. Nós mesmos vamos colocando capas e capas e capas personalísticas e vamos nos identificando mais com a matéria do que com a nossa essência, que é espiritual. E aí há um momento que nós precisamos nos redescobrir. É essa a proposta, né? Do autodescobrimento. O que somos nós e o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito na vida. Eu estou usando propósito, porém a mentora usa o termo de ideal, né? Qual é o nosso ideal de vida para que possa nos guiar nos caminhos tortuosos que muitas vezes nos aparecem. Então ela começa dizendo que o esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Então comecemos aí a entender a primeira frase. Então, o que é a identidade? Então, a gente precisa, a hora que eu penso em certas palavras, né, na leitura comentada, a gente precisa destacar algumas palavras: a experiência, a identidade e o autodescobrimento. Então, eu vou começar pela do meio, pela identidade. Então, a gente precisa ter muito claro qual é a diferença de identidade e personalidade. Quando eu penso em personalidade, isso tem a ver com a minha vida atual, com aquilo que eu desenvolvo para lidar na sociedade, no mundo no qual eu estou inserido. Agora, quando eu digo identidade, é algo mais profundo do que a personalidade. A identidade tem a ver com o eu interior, que perpassa as personalidades. Percebe a diferença? Quando eu encarno, a alma encarnada precisa se vestir com uma máscara de uma persona, por isso personalidade, precisa colocar uma máscara para viver naquela sociedade, naquele mundo daquele jeito. Porém, a alma encarnada não é necessariamente o espírito, porque o espírito é muito mais sutil, o espírito ele tem outras necessidades que não essas necessidades materiais. Então, quando eu penso em personalidade, existe uma identificação, por exemplo, com o gênero no qual a pessoa nasceu, né? Se é homem, se é mulher, enfim. O espírito já não tem isso, porque a essência não tem sexo, o espírito não tem sexo, né? Então, a identidade, ela tem a ver, quando a mentora diz identidade, ela está querendo dizer nesse eu, nessa busca da nossa própria essência de ser humano.
Por isso que ela diz a própria identidade humanizada, entender-se como ser humano, herdeiro de um reino divino, um espírito criado por Deus, né, que tem uma filiação e um destino, mais do que essa persona, mais do que a personalidade em si. Então, esse esforço para que a gente tenha experiência, onde nós vivemos as experiências? Nós vivemos as experiências na carne, fora dela também, mas até onde a doutrina espírita vai nos ensinando que as experiências marcantes, os testes, as provas, as expiações, elas são feitas aonde? Na carne. Então, são as aquisições, nesse esforço de adquirir experiência, é que o espírito, tá vendo? O espírito e não a persona, vai buscando a sua própria identidade como ser humano. E é fatal, não tem como escapar disso, que nesse processo, conforme ele vai construindo e tendo as experiências, ele vai se levando para dentro, ele vai olhando para dentro, ou seja, ele tem que passar o indivíduo, o seu processo na psicologia, a gente chama isso de processo de individuação, porque ele vai, né, o indivíduo vai para dentro, se autodescobrir, se identificar o que ele é, quais são os seus ideais, o que ele está fazendo aqui. E aí ela continua. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta. O que ela está falando aqui? Ela diz o seguinte, ela está fazendo um contraponto, né? Se por um lado a alma que vai se espiritualizando, buscando a sua essência divina, buscando tornar-se um ser humano melhor, evoluir, enfim, identificar-se com as leis divinas, ele é compelido ao autodescobrimento. E vai, ela não colocou aqui, né? Mas eu já vou complementar, e vai contribuir eficazmente para a melhoria do mundo e da sociedade. São os grandes mestres, as pessoas que contribuíram, né, para o desenvolvimento da humanidade. Agora, se por outro lado, por isso que é um contraponto, se por outro lado, o ser não se preocupa na busca da sua identidade, não se reconhece quem é como Deus que é, né? Jesus disse, vós sois deuses, né? Não se reconhece como filho de Deus, não reconhece o Pai, não sabe a que veio, não cultiva valores. O que acontece? Ela vai se entregar de corpo e alma, e não de corpo e espírito, né? Mas ela vai se entregar de corpo e alma para a aquisição somente dos valores materiais. E o que vai acontecer? O que foi discutido nos capítulos anteriores. Ela vai viver neste mundo, se entregar aos valores do mundo, e vai ser, na verdade, um peso para o grupo social no qual ela está inserida, porque ela vai ser uma pessoa que só pensa em si mesma, né? Ela vai trabalhar dentro do egoísmo, tá certo? Então é isso que eu entendi que ela quis dizer aqui. Aí vamos para a próxima. Os seus empreendimentos levam-no a uma negação da comunidade a benefício pessoal, esperando recuperar essa dívida quando os favores da fortuna e da projeção lhe facultarem o desfrutar do prazer da aposentadoria regalada. O que ela está dizendo aqui? Quando eu estou nesse movimento de só adquirir valores materiais, na verdade, eu me movimento pela vida num troca-troca, vamos dizer assim, né? Eu faço isso esperando aquilo.
Eu posso até fazer uma coisa boa, mas essa coisa boa que eu estou fazendo para você, eu espero ter a recompensa. E a recompensa material mesmo, que vai recuperar a dívida, né? Ou muitas vezes eu trabalho, mas eu não trabalho pelo amor ao trabalho, mas pelo dinheiro, pelo valor que ele vai me dar. Eu trabalho pensando na aposentadoria, que é isso que ela está dizendo. Então, é isso, é pensar muito pequeno, está muito ligado com valores mundanos. Jesus disse, numa passagem lá do Evangelho, que não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. A Mamon aqui representa esses valores da matéria. Então, se eu me dedico, se eu cultuo o Mamon, eu não tenho como cultuar Deus. Eles são mutuamente excludentes. Então, em outras palavras, é isso que a mentora está dizendo. E ela continua. As suas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição do triunfo sem resposta de paz interior. A sociedade, por sua vez, ignora-o, pressentindo nele um usurpador. Então, olha só o que ela está dizendo. Que tudo que pensa, uma pessoa que vive para, uma pessoa hedonista, né, que vive para os prazeres, ela é muito imediatista e não é assim mesmo? Se a gente reparar algumas situações nos outros, o meu convite é que a gente repare na gente mesmo e não nos outros, nós vamos ver que muitas vezes a gente esquece que quando a gente faz uma sementeira, a gente vai semear algumas coisas, o, existe o tempo da semente germinar, da planta crescer. E aí, por exemplo, vamos supor que eu quero plantar laranjeira, né? Da semente de laranja até que eu possa colher laranjas, vão anos. Então, eu preciso ter a paciência de semear, de cultivar, de cuidar, para que eu possa colher. O imediatismo é o quê? Eu quero a laranja pronta, né? E aí, o que acontece? Esse tipo de necessidade imediatista não cultiva o valor do trabalho, da perseverança. E ele quer o quê? Tudo para aquela hora. E sendo assim, ele não tem paz interior, porque nem sempre o mundo vai dar para a gente o que a gente quer na hora que a gente quer. E a sociedade, por sua vez, vai ver aquele indivíduo como um aproveitador dos seus bens. Porque a sociedade, ela vai nos dar, é um troca, né? Ela nos dá, mas nós também precisamos dar em troca para a sociedade. Nós não podemos só usurpar, só tirar da sociedade sem dar o nosso quinhão de contribuição. Bom, acho que era isso. De alguma forma, é levado ao competitivismo individualista, criando um clima desagradável. Então, quando você tem contato com pessoas que são extremamente individualistas, competem, ou seja, querem só o seu bem, em detrimento do bem do outro, isso cria, né, uma situação extremamente desagradável nas relações de trabalho, na família. Pensa na família, um indivíduo, vamos pensar na nossa casa mesmo. Quando eu tenho um indivíduo que não contribui com nada, mas ele quer comer na hora certa, ele quer roupa limpa, como se a roupa limpa se fizesse limpa, se não tivesse o trabalho de alguém para que aquela roupa pudesse ser higienizada, passada, guardada no guarda-roupa, que a comida fosse comprada por alguém. Então, você além de ter o dinheiro para adquirir os alimentos, você tem o esforço de você ir no supermercado, fazer as compras, conservar, limpar, conservar, fazer, né? Então, imagina uma pessoa assim, qual o peso que ela tem para uma família que ela não faz, não reconhece o que fazem para ela. Em geral é assim, não é?
ela não reconhece, ela não agradece porque ela acha que na verdade ela merece aquilo de alguma forma. Então isso não cria clima de briga, clima desagradável. Pensa, irmãos, um faz, um ajuda, vamos dizer assim, nos afazeres e o outro não. Vai criar um clima horrível. É isso que ela está dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse competitivismo, porque ele vai contaminando o clima das relações humanas, das relações sociais. A sua ascensão dessa pessoa que só pensa em si mesma será possível mediante a queda de outrem, mesmo que o não deseje. Então veja, aquele que compete o tempo todo, ele não consegue conceber que numa situação todos podem ganhar, né? Então a gente tem o jogo que a gente chama de jogo de competitivo. O jogo competitivo é um jogo em que para um ganhar. Olá, Sheila, bem-vinda. Para um ganhar, o outro tem que perder. Mas existem outros tipos de jogos, chamados jogos colaborativos, em que você pode ganhar sem que o outro necessariamente perca. Então, na nossa sociedade moderna, esse espírito de competição faz com que nós entendamos que para a gente ter sucesso, o outro tem que perder, o outro tem que ser subalterno, o outro não tem que ter sucesso. Não, podemos ambos ter sucesso, mas a lógica da sociedade precisava mudar, não é? Então, é isso que ela está dizendo. Ele entende essa pessoa com esse espírito individualista e competitivo, só vai subir com a queda de outro. Ele tem que subir apoiado nas costas de alguém. Ele tem que subir em detrimento de alguém. E aí fala mesmo que ele não deseje. Por quê? Porque isso é próprio, ele atrai a energia que ele acaba disseminando, acaba atraindo esse tipo de relação social. Torna-se assim um adversário natural. O seu produto vende na razão direta em que aumentam as necessidades dos outros, e a sua prosperidade se erige como consequência da contribuição dos demais. Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. O que está dizendo? A pessoa assim, ela é consumida por essa necessidade. Ela precisa estar competindo e criando necessidades para alguém para que ela possa ganhar. A gente pode pensar nisso numa situação bem prática. A pessoa que tem condição financeira bastante abastada. Já percebeu que a pessoa que tem muito dinheiro, não todas, tá, gente? Mas assim, no geral, quanto mais tem, mais ela quer. Mais ela quer, tá? Então ela só pensa em dinheiro, ela só quer aquilo, ela quer pensar mais para lucrar mais. Então ela é consumida por esse tipo de pensamento e ela acaba se transformando nisso. E simplesmente a sua essência divina é esquecida ou é encobertada, por isso a necessidade de descobrimento, né? Ela é encobertada por toda essa situação que envolve só bens e valores materiais. Continuando, naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe a outro, formando uma empresa maior ou um clube de recreação, ignorando-se interiormente e buscando sem cessar as aquisições de fora. Então, o que está dizendo? Esse espírito competitivo, individualista, a busca do ganho, você vai encontrar ou você vai se associar com pessoas que pensam iguais. Lembra que semelhante atrai semelhante, né? Afinidades. Então você acaba se associando com outros que pensam da mesma maneira. E por que acontece naturalmente essa associação? Seja ela em empresas, essa empresa nós podemos até incluir aqui casamentos, né, como uma empresa também, famílias que se unem com esse princípio, ou um clube mesmo. Por quê?
porque quando eu estou associado ao outro, eu fortaleço as minhas ideias, o outro pensa como eu, então isso fortalece o que eu penso, eu acho que eu estou certo e eu fujo de mim mesmo. Eu fujo daquele vazio interior, né? Então é isso, é uma espécie de fuga, porque ele busca só a satisfação de fora e ele tem uma confirmação disso na associação que ele faz com outras pessoas. Que essas outras pessoas, sendo parecidas ou afins a ele, vai reforçar nele essas características. E aí agora vem a consequência de tudo isso, né? A ansiedade, o medo, a solidão íntima tornam-se-lhe habituais, uma de cada vez, ou simultaneamente, desgastando-o, amargurando-o. Aqui nós vamos deixar para a semana que vem o resto da leitura, que eu só vou ler mais uma frase, mas aqui o que ela já está preparando? Ela já está preparando para uma vida assim dissoluta. Isso aqui seria na parábola que Jesus contou dos dois irmãos, né? Tinha um irmão mais velho e o filho pródigo. O filho pródigo, ele viveu uma vida dissoluta a partir do momento que ele diz para o pai que é para dividir a fortuna e que ele vai para o mundo. Isso aqui literalmente é o filho pródigo, ele vai para o mundo, vai para fora, gastar, né? Se envolver com os valores do mundo, se associar com pessoas que pensam só nos valores do mundo. Só que chega um momento em que a coisa escasseia, em que vem essa solidão, essa busca de algo, esse vazio. E aí, neste momento de amargura em que percebemos que falta, que esse tipo de coisa não vai nos dar a saciedade para ter uma vida plena, é o momento de mudança, né? Ela já está preparando isso. É o momento em que o ser, que o indivíduo diz não. Deve ter algo a mais que a vida possa me oferecer, porque isso não está me satisfazendo. Por quê? Porque a essência divina em nós fica lá pulsando, mesmo que encoberta, mas ela fica pulsando dizendo não. Eu sou mais que isso, eu sou mais que mundo. Eu anseio por mais, eu quero mais, eu estou buscando a felicidade, eu estou buscando a plenitude. E eu não encontro essas coisas que eu tenho do mundo não me satisfazem enquanto espírito. É por isso que vem aí a ansiedade, o medo e a solidão. Para encerrar a leitura de hoje, a mentora diz que o homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número um e logra-o às vezes. Veja, então nessa competição desenfreada e individualista, não se pensa na colaboração, se pensa só em ser o melhor, ou mais. Então, o mais rico, o melhor, o mais inteligente, e pode ser que ele consiga, logra-o às vezes. Mas o tempo, e aí já preparando para a semana que vem, vejo vocês a semana que vem, o tempo e as experiências do mundo vão mostrar que a realidade é bem outra, que essa realidade que ele pintou, que ele construiu para si mesmo, não o satisfaz e que ele continua vazio. E aí ele vai ter que ir em busca de outras coisas. É o filho pródigo, hora que percebe que o mundo não dá para ele o que ele precisava, que ele está muito pobre de tudo, não das coisas materiais, mas pobre das coisas do espírito, porque o mundo não o satisfaz. Então ele lembra que na casa do pai até os empregados eram mais satisfeitos, ou seja, na casa do pai ele encontraria satisfação. Bom, gente, é isso. Foi muito bom retornar aqui com vocês. Espero que essas reflexões tenham sido tão boas para vocês quanto foi para mim. Até semana que vem!